Bem-vindos ao nosso Work Talk, mais talk do que work nesse momento. Eu sou Natália Magalhães, mãe de 3, cristã, empresária, advogada e estou aqui para conversar sempre com pessoas que amam o trabalho. Vem com a gente! Esse é o nosso Work Talk, mais talk do que work. Hoje estamos aqui com ela, que é feminista sem ser femista, que é empresária sem deixar de ser mãe, que é uma mulher acelerada, acima de tudo, que foi a primeira nordestina a ser convidada a compor a Comissão de Status da Mulher na ONU, Larissa De Luca. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada! Eu tô super feliz de saber que essa aqui é a primeira edição, gente. Que responsabilidade, porque eu tenho certeza que esse podcast vai bombar. Então, Larissa, feminista, femista, como é isso? O que a Larissa é? Qual é a bandeira que ela levanta? Na verdade, todos esses conceitos, eles estão ali ao redor da minha vida real. Eu nasci e fui criada numa família evangélica, então os conceitos até hoje eu percebo que se misturam muito, porque na verdade existe meio que uma interferência do que da nossa fé religiosa com o que seria a vida fora da religião. E aí o feminismo, ele sempre foi muito mal visto dentro da construção da igreja por motivos óbvios e totalmente compreensíveis. Com 5 anos de idade, eu comecei a fazer viagens missionárias para o interior do Ceará. Então, a vida toda eu participei de trabalhos de missões, de coisas assim. E foi nesse ambiente que eu fui vendo as dificuldades das mulheres, que eu fui vendo como era difícil, como muitas mulheres até hoje passam por violência doméstica. E que aí, o que é o feminismo, né? Quando a gente chega nessa diferenciação de feminismo e feminismo. Muitas pessoas sequer conhecem o termo feminismo. Então, associa tudo que é feminismo a feminismo. Na verdade, o feminismo é exatamente a mesma coisa que o machismo, só que invertido. E o machismo trouxe vários danos para a nossa história. A história da humanidade coloca a mulher como objeto, como posse, como não detentora de direitos. Então, até bem recente, assim, até as nossas avós, nós não tínhamos direito de trabalhar, de ser detentoras de patrimônio. A gente precisava de um marido para que a gente tivesse uma conta no banco. Sim. A gente precisava de autorização. A gente não podia votar, não podia dirigir. E tudo isso é colocado como uma proteção à liberdade feminina. Na verdade, a proteção aos direitos das mulheres. Porque a mulher ela é mais fraca por natureza. Porque ela tem que cuidar dos filhos e da família. E aí isso, como são também padrões que estão dentro da religião, a gente apoia. Porque assim, a gente quer uma família bem cuidada. Sim. A gente quer pessoas que cresçam dentro de lares estruturados. Só que quando isso era colocado como responsabilidade única da mulher, a gente tinha uma distorção de direitos. Larissa, eu acredito que pelo seu berço ter sido religioso, você não distorceu o tema. Porque eu te confesso que quando a gente conversou por telefone, né, e você começou a falar, ela começou a dizer quais eram as bandeiras que ela, a fundação dela, que a gente vai já falar, levantava, eu pensei lá dentro, meu Deus, essas bandeiras não são minhas. Não combina comigo. Eu não acredito nessas coisas que ela tá dizendo e como é que eu vou dizer isso pra ela. E aí eu, não sei se fui muito sutil, mas sutilmente, na minha visão, falei, Larissa, eu não fui criada pra ser essa mulher frágil. Eu não entendo essa mulher que não tem as mesmas condições do homem. E, enfim, mas ela abriu os meus olhos, me sensibilizou, né? É porque existem diferentes contextos em que você pode nascer e crescer. E aí o contexto que nós existimos, ele era privilegiado. Por quê? Eu nunca escutei da minha mãe que eu não poderia fazer alguma coisa. E os meus sonhos de profissão quando eu era criança eram os mais absurdos possíveis. Assim, eu queria ser astronauta. E é muito engraçado que eu escuto do meu filho hoje que ele quer ser astronauta. E aí eu imagino que provavelmente ele não vai ser, porque existem tantas profissões que vão se abrindo pra gente ao longo do crescimento. Mas uma coisa que a minha mãe fez comigo e que eu repito com meu filho é assim, minha mãe dizia que se você estudar muito, se você se dedicar, você vai poder ser qualquer coisa que você quiser. Sim. Então o que você vai construir vai te dar a chance de ser qualquer coisa que você queira ser. Sim. Então a gente não cresceu podada nesse sentido. No entanto, existem várias famílias, existem várias outras condições de viver em que você é colocado desde pequenininho numa situação de não pode, não é capaz, não é bonito o suficiente, não é inteligente o suficiente. Não assiste aquele desnível entre o pai e a mãe, né? O tratamento do pai com a mãe. Isso vai te condicionando a uma outra forma de viver. Então, quando a gente tem uma dificuldade de empatia, que é muito normal, porque a coisa mais difícil do mundo é a gente enxergar o mundo pelo olho do outro. Porque a gente faz a leitura de mundo pertinente à nossa vida.
Então, ao que a gente conhece. Isso. O ser humano, ele é autorreferencial, né? Por natureza. A gente vê as coisas pela nossa lente. Porque né? esse é o normal. É muito difícil você treinar o seu cérebro para tentar imaginar por que uma pessoa permanece numa situação que para você é demais. Mas quando a gente vai para questões de violência, por exemplo, né? Hoje, dentro da Comissão de Status da Mulher, o que é a Comissão de Status da Mulher? Fala pra gente. Não é assim, qual que é o seu status social. Na verdade, é a condição de vida da mulher em vários países. Então, hoje, 110 países são signatários dessa comissão na ONU, e essa comissão é mandatória. Então, a partir dela, e por isso ela é tão longa, porque são negociações mesmo entre os países, até se chegar num documento que diga: eu me comprometo a implementar o que está aqui. E aí os países que ao longo daquele exercício, daquele ano exercício, não implementam o que foi colocado naquele documento, eles saem da comissão. Então você faz parte dessa comissão de Status da Mulher na ONU, representando o Brasil. O Brasil. E aí, assim, geralmente quem vai para essa comissão? O próprio governo, ele está lá representado. Vão instituições de classe em algumas situações, mas geralmente são grupos. E eu cheguei nessa comissão pelo meu trabalho, Larissa Pessoa Física, que olhando de fora, assim, a própria fundação e o trabalho que eu desenvolvo ainda em várias outras entidades, porque continuo voluntária, assim, eu cresci nessa cultura. Então, eu estou voluntária em várias outras entidades. Pelo trabalho que eu efetivamente estava fazendo, isso ganhou notoriedade e eu fui convidada a participar da comissão. Dentro da comissão, assim, tem sido um berço de aprendizado infinito. Tem vários grupos que eu passei a fazer parte. Um deles foi um convite de um governo do Canadá que tem um programa lá contra tráfico humano de mulheres para fins de exploração sexual. E era um universo desconhecido para mim. Eu confesso que eu não sabia direito o que eu estava fazendo lá, porque eu não tinha informação sobre isso, não era um assunto da minha rotina. Só que lá a gente estuda as mais variadas formas de violência contra as mulheres. Existe a violência patrimonial, existe a violência sexual, psicológica. E aí quando a gente vai para esse fator, tem um número que é contraintuitivo. O último registro do Brasil, né, o último relatório do Brasil, que foi entre 2017 e 2020, só sobre tráfico humano, mostra que quase todos, assim, é um número bem absurdo, eu não lembro agora o percentual, mas é muito alto. As persecuções penais, ou seja, os processos criminais contra alguém por tráfico sexual de mulheres e crianças, mulheres e meninas, são contra outras mulheres. Então, a maioria das mulheres que estão traficando mulheres para fins de violência sexual, aliás, o que virou o processo, né? Se chegou a informação de que eram mulheres, isso é super assustador. Demais. Porque quando a gente olha, a gente tem a impressão de que o mundo só está assim porque o homem não aceita a mulher ter os mesmos direitos do que ele, e isso leva a sérias consequências. E aí você vê que não é uma questão de sexo. É uma questão do ser humano, né? Mas também assim... Como ele é capaz de escravizar o outro, assim? É o condicionamento que vai passando de geração em geração. Então, a maioria delas são mulheres que eram escravizadas sexualmente, foram mulheres traficadas e para ascender dentro da organização criminosa, elas são colocadas você vai parar de exercer essa função se você trouxer outras. E aí respalda aquela frase que diz que violência gera violência, né? Mas ela sofre uma violência e ela passa pra frente. O que mais me chamou a atenção, que por isso que eu trouxe à tona aqui esse assunto, foi... Existe um dado lá que me assustou, que eu fiquei, meu Deus, a pessoa volta 14 vezes a isso, mas a média de vezes que uma pessoa volta a ser traficada até que ela saia completamente é 14. Então, a pessoa, em média, ela é resgatada 14 vezes até que ela definitivamente pare. Ou porque ela já morreu durante o processo. Mas ela volta por vontade própria? Ou por ser traficada novamente, assim, cooptada, né, pela organização que fica rastreando essas pessoas. Entendi. Ou por vontade própria. Mas aí, quando a gente fala vontade própria, é que nem assim, quando a última pesquisa que foi feita sobre violência doméstica, pesquisa com os brasileiros, de pedir para os brasileiros responderem por que a mulher permanece apanhando lá, permanece nesse relacionamento. A maioria respondeu que é porque a mulher gosta de apanhar. Você gosta de apanhar? De jeito nenhum. Não gosto de apanhar também, sou mulher também. Então, assim, o fato de o brasileiro achar que é isso é um problema. Total. Porque não é isso. Existe a violência doméstica patrimonial, então às vezes a pessoa literalmente não tem para onde ir. E depois que eu me tornei essa figura exposta sobre esse tema,
Nath, é de partir o coração e é assustador a quantidade de pessoas que vêm falar comigo no direct dizendo eu estou exatamente assim, eu tenho filhos, eu estou apanhando na frente dos meus filhos. Né, de se abrir com eu você. não sei o que fazer porque eu não posso simplesmente sair de casa, eu tenho que ter para onde levar os meus filhos. E aí a gente criou uma rede de suporte que passa por várias etapas. A gente entende que o patrimônio ele é muito importante. A aquisição de dinheiro, de receita pelas famílias vindo das mulheres é crucial para que a pessoa tenha liberdade de escolha. Então, se ela está num relacionamento ruim, ela só vai poder sair se ela tiver condições de ter receita própria. Ou seja, ter um emprego, mas o emprego às vezes demanda outras coisas, tipo ter creche para os filhos, nem todo mundo consegue, enfim, uma série de questões. Rede de apoio, alguém que fique. Que muitas pessoas não têm ninguém, ou porque moram num estado diferente da família, ou porque a família realmente não dá esse suporte. Ou a pessoa começar a empreender. E aí, para empreender, porque aí empreender te gera uma posição mais confortável para trabalho que você consegue equilibrar um pouco mais com a sua família, nem todo mundo tem a estrutura mínima necessária para isso. Então, dentro da Fundação, por exemplo, a gente tem programas de ensino voltados para as duas coisas, recolocação no mercado de trabalho e empreendedorismo. E no final, a gente tem agora uma rede de empresas que tem vagas afirmativas para a gente conectar quem se formou nesses programas e as pessoas conseguirem emprego. Sim. Não foi uma ideia 100% autoral. Foi uma ideia, na verdade, eu fiquei inspirada por um projeto da Prefeitura de São Paulo com uma aceleradora lá, que eles têm um treinamento de 6 meses em que essas pessoas se formam sem o conhecimento da família. Elas estudam escondido por 6 meses. Olha aí que legal. E aí elas saem desse programa empregadas em empresas de tecnologia. Então elas estudam coisas bem atuais, assim, TI, desenvolvimento, coisas assim. Então, assim, eu acho que tudo isso mostra pra gente o que é o feminismo. Esse trabalho... Eu queria até ler, Larissa, eu trouxe os 2 significados e eu queria ler para todo mundo entender, né? Porque foi quando realmente ficou bem claro para mim a diferença. O feminismo é um movimento que combate a desigualdade de direitos entre mulheres e homens, que é essa a bandeira que você levanta, né? E o femismo, que aí sim é o contraponto do machismo, é a doutrina que prega a supremacia da mulher em relação ao homem, que não é nada disso que o feminismo traz. Não, inclusive dentro da CSW, que é a Comissão de Status da Mulher, tinha vários homens. Eu até fiquei amiga de vários homens brasileiros que são, dentro das suas instituições, peças-chave para gerar mudança e que a gente consegue ver no comportamento masculino uma aceitação dos direitos. Porque, assim, não é que a gente precisa de cota, mas as vagas afirmativas hoje, elas são o pé na porta para que a gente consiga, pelo menos, a entrada em alguns âmbitos, como o âmbito político. Entendi. Ainda assim, a gente vê cotas não serem respeitadas hoje, né? Sempre pessoas que são meramente ilustrativas. Uhum. Sem a cota, a gente não teria ninguém. Mesmo com a cota, hoje, em vários municípios cearenses, a gente não tem nenhuma mulher dentro do parlamento. Então, isso é ruim. Porque isso gera aquela dificuldade que a gente falou no começo. Como enxergar o mundo pelo olho do outro? Isso. Se são só homens... Se o parlamento é para ter representatividade, cadê a representação da mulher, né? Por mais abertos e legais que eles sejam, e por mais vontade que eles tenham de fazer as coisas acontecerem pra gente também, mas ele vai ter o eixo masculino de visão. Porque ele continua sendo homem, aquela foi a vida que ele viveu. E aí a gente tem esse programa com o objetivo também de colocar dentro de outras esferas de poder mulheres. E aí a gente vai tendo participação de homens que estão em figuras que são postos de liderança, que podem mudar isso dentro do lugar em que eles estão. Se a gente tem uma maioria de liderança masculina e o que a gente quer não é tirar eles para botar só mulheres, o que a gente quer é que a gente tenha uma igualdade de direitos. Dentro da OAB, por exemplo, a partir dessa última gestão foi instituído um negócio que eu achei incrível, que é metade das presidências dentro da OAB são de mulheres. Então, o que o presidente colocou foi... Vamos buscar igualdade? Ah, não tem mulheres interessadas naquilo ali. Tudo bem, então ocupa, porque a vaga vai precisar ser ocupada. Mas se tem alguém que se encaixa, então... O mundo ideal seria que a gente não precisasse botar como obrigação para conseguir essas vagas. Mas já que não fluiu, põe a obrigação e a gente consegue, como você disse, o pé na porta, né? Mas consegue aí vai a entrada. A ideia é ir mudando aos poucos. A ideia é, beleza, a gente nesse momento conseguiu porque eles são obrigados a colocar um X número de feminino ali. Sim. Mas a gente vai vendo mulheres que estão se desenvolvendo muito bem dentro das suas funções e que estão deixando marcos muito positivos. Aí, através do que... Tem uma frase que eu adoro, que é, me levanto... Vamos ver se eu sei decorado. Mas eu acho que é, me levanto sob
como se fosse sobre o trabalho que foi construído por outras que vieram antes de mim, sempre pensando o que é que eu posso fazer para tornar esse caminho para as que vão vir mais fácil. Sim. Então, acho que é isso. A gente ainda está numa luta por direitos que eu espero que daqui a um tempo ela não seja mais uma luta que se fala. Assim, hoje a gente não pensa sobre por que a gente vota, a gente só vota. Pode ser que exista esse dia, espero estar viva para ver, em que as mulheres no mercado de trabalho vão ter os mesmos direitos que os homens. Sim. E aí tem pontos que a gente, defensora da família, precisa, inclusive, botar na mesa, que é por que mulheres são colocadas em segundo plano no mercado de trabalho? Porque engravidam. Porque menstruam. Isso eu tô falando tudo com base em pesquisas, gente. Sim, sim. Pesquisas com empresários. As mulheres menstruam e aí elas vão mais ao médico. Aí a gente tem outras pesquisas que mostram. Essa ida da mulher ao médico gera uma saúde feita em observação. Ela não adoece de coisas mais graves, porque ela tá sempre acompanhando. Ela faz o preventivo. Enquanto o homem, ele às vezes vai só nas últimas e aí, sei lá, se interna. Então, a prevenção, ela também é positiva. Mas a gente quer continuar tendo crianças e humanidade? Então, a gente só tem um jeito de ter crianças no mundo e ter igualdade de gênero no mercado de trabalho. Que é aceitar que aquela mulher tem um útero e que isso não a coloca como menos necessária no ambiente. Isso é muito cultural, né? Porque você vê a Europa, um movimento gigantesco entre vários países fazendo, criando situações e condições para atrair pessoas para morarem lá. Pessoas, se você tiver mais filhos, maior o subsídio. Eles estão vendo o choque que é essa inversão da pirâmide, né? A população envelhecendo, tendo cada vez menos filhos, e o que isso gera, né? No mercado de trabalho, na produtividade, na geração de capital também. Na subsistência do país a longo Isso, prazo. A gente isso. precisa do equilíbrio. Isso. Então, E aí, na hora que essa mulher procria, a gente não apoia, né? e assim, hoje... Acho que você me falou por telefone sobre uma taxa de demissão pós... Sim. Ela é chocante. 53% das mulheres são demitidas assim que voltam da licença maternidade. Olha só, né? Então, das mulheres empregadas com carteira assinada, é sempre um sofrimento a ideia de eu posso ser mulher e ter uma carreira, assim, eu sou uma mãe apaixonadíssima. Eu sou, graças a Deus que eu sou mãe, porque eu amo ser mãe. Mas, assim, o meu período pós-maternidade, eu tive um ano muito difícil, porque eu comecei a empreender muito novinha, com 18 anos. E, na verdade, eu passei num concurso público aos 18 anos. Antes dos 19, eu saí do concurso, porque eu já, desde a entrada, sabia que ali não era o meu lugar. Sim. Mas a gente, no Brasil, meus pais ambos são funcionários públicos. E no Brasil, a gente é estimulado a crescer, procurar estabilidade, estude, passe num concurso. Então, era muito contraintuitivo eu não querer a coisa que todo mundo quer. E aí eu ainda fiquei um tempo, fiz o meu melhor, aprendi muito, mas cada dia que passava eu tinha mais certeza que aquela não era a função que eu ia executar para a vida toda. Então, uma hora eu cheguei a pensar que assim, ok, eu só tenho 18 anos, a hora de errar é agora. Vamos Se eu arriscar. sair e não der bom e eu quiser voltar, eu ainda tenho tempo para estudar e passar no outro concurso, tá tudo bem. E aí foi quando eu abri minha empresa. Só que não deu tudo errado, pelo contrário, foi dando tudo cada vez mais certo. Mesmo que eu tivesse chegado no empreendedorismo super despreparada. Porque, como eu disse, eu sou filha de 2 funcionários públicos. Então, eu não tinha ninguém na família... Visão mesmo, né? A parte da visão. Tinha assim, ninguém para me dizer como que empreende, como que começa um negócio. Porque empreender não é fazer o que você é bom. Fazer o que você é bom, você, inclusive, pode contratar alguém para fazer aquilo dentro da sua empresa. Empreender é gerir dinheiro, pessoal, metas, objetivos para a empresa. É um mundo, aí tem marketing. Então, em qualquer função que você vai empreender, você vai ter o mesmo desafio. E aí, vivendo isso, eu tava lá, as coisas indo de vento em polpa, fiz vários projetos grandes. Eu fiz um primeiro projeto com 21 anos para a P&G, que foi para a P&G americana, que abriu portas para mim aqui, porque a própria P&G americana depois me fez uma recomendação dentro do Brasil. Então, isso foi uma coisa que foi muito grande. Já dentro do marketing? Já dentro do marketing. Assim, foi um caminho muito natural, na verdade. Eu não tinha nem formação em marketing. Eu estudava direito já. Entrei no direito com 17. Mas eu acho que aquela aptidão natural ali já vibrava. Então, assim, quando eu ia para o mundo dos negócios, eu ia para essas funções de planejamento, marketing. Eu sempre era cheia de ideias sobre como atrair clientes para as pessoas. Então, eu fui desenvolvendo isso dentro dos trabalhos que eu fiz. E aí, com 22 anos, eu já fiz um trabalho aqui. Foi 2013. A gente teve Copa das Confederações. E eu fiz o marketing da Adidas na Copa das Confederações aqui. Então, aquela bola cafusa,
as coisas em shopping, as ativações antes dos jogos, Sim. farda dos jogadores. E aí foi uma ação que eu lembro que eu tava... É uma ação muito rica, né? Porque tem todas as frentes. Muito. E aí eu lembro que eu tava muito feliz, porque eu ainda era muito jovem e tava num crescimento empresarial Sim. que me dava boas expectativas. Também. Aí com 22 anos ainda eu engravidei, com 23 eu ia trabalhar na Copa do Mundo, que também ia ter aqui. E aí com 23 anos eu tinha acabado de ter meu filho. Durante a Copa do Mundo eu estava tendo meu filho. Foi uma gravidez não planejada naquele momento, mas eu lembro que não planejado por você, por né? mim, Eu nem me assustei. Deus já sabia. Eu nem me assustei porque eu sempre quis tanto ser mãe, assim, desde sempre eu sabia que eu ia ser mãe, e é engraçado que eu vejo meu filho repetir os discursos. Na verdade, ele disse que vai ter 5 filhos. O João e a Maria. Ele só não foi muito criativo para os nomes. Mas desde muito pequeno, assim, ele tinha uns 2 anos, ele começou a dizer que ia ser pai, e eu fico super feliz que eu quero ser vó. E eu pude viver isso. Agora, não dá pra eu dizer que mesmo eu já estando num caminho de ascendência profissional, mesmo eu estando numa ascendência profissional, ter tido meu filho... Minha garganta tá seca. Naquele momento em que eu tive meu filho, houve uma quebra na minha empresa. Primeiro porque eu sou muito pau para toda obra. Então, quando um cliente queria me contratar, ele sabia que ele estava contratando a Larissa. Ok, existia a minha empresa ali. Mas ele sabia que a Larissa estava no pacote. E o marketing, ele é muito intuito persona, eu acho. Ele é muito assim, você tem uma conexão com a pessoa, com as ideias dela. Você sente quando troca um gestor de marketing, você liga para a agência, trocou a pessoa que fazia meu... E eu viajava pelo cliente, então era assim, eu era aquela pessoa que tocou meu telefone e eu estava disponível. Então, quando eu engravidei, eu não contei pra ninguém e eu não tive barriga até os 6 meses. 6 meses começou a dar pra ver, só que com 5 meses eu comecei a perder líquido. E aí eu fui obrigada a ficar deitada, o que pra mim, gente, era um sofrimento muito grande. Vários meses deitada. Mas aí, assim, eu tive que me afastar de algumas funções e aí, naturalmente, eu perdi contratos. Tive meu filho, o primeiro ano pós-gravidez, eu fiquei com ele, realmente, até porque eu sabia que aquilo... Um ano todinho? Um ano todinho. Olha aí. E assim, eu juro que eu sou aquela mãe apaixonada. Eu amava aquilo dali, mas eu percebia que eu ia ficar doida a qualquer momento. Eu precisava de adultos, eu precisava conversar, eu precisava da interação social normal. E assim, é engraçado... Eu senti muito isso nas minhas licenças, todas eu senti. Porque isso, assim, não aguento mais conversar sobre xixi do bebê, se tá tudo bem. Eu queria muito aquilo, eu queria muito a gravidez, mas eu também queria muito o meu trabalho. Então é muito difícil, humanamente errado você colocar um ser humano para passar por essa escolha de eu desenvolvo uma carreira ou eu desenvolvo uma vida pessoal que inclui... Mas vai ter essa dualidade, Mas por que isso tem só para mulher? Hoje eu tenho exemplos de mulheres que são as que ganham mais dentro dos seus lares. Várias amigas, engenheiras, médicas. E aí o marido se tornou aquela função que normalmente, socialmente, era atribuída à mãe. Pega na escola, leva no médico, faz... Tranquilo. Pós-amamentação, porque tem uma parte que é a gente e ponto, né? Mas depois disso, eu acredito, o meu esposo é super participativo. Inclusive, ele pega as crianças todos os dias na escola. Então, assim, eu acredito nesse formato, né? Eu acho que é a colaboração, né? Assim, pra mim o casal é isso, assim, vocês dois vão achar a forma de fazer com que funcione pra que nenhum dos dois fique super sobrecarregado. Sim. Porque eu acho que quando ambos os pais, porque não é um favor... Pronto, aí a gente vem para diferenças do que o machismo traz. Sim, o que é? Culturalmente, a mulher, por exemplo, a mulher não podia sair num horário tarde sem o homem. Por quê? Porque era errado e porque ela era mais frágil. A mulher fica em casa enquanto o homem está ganhando sustento. Gente, isso é milenar. Então, na hora que a gente... Mas a mulher não tinha direito de desenvolver uma profissão. Então, na hora que a gente coloca os dois em patamar de igualdade com relação à profissão e dinheiro, a gente está dizendo que eles entram em patamar de igualdade nas outras características. Senão, a gente gera o que hoje ainda é muito comum. Terceiro, quarto, quinto turno, em que a pessoa está sempre trabalhando. Porque quando você sair do trabalho e chega em casa e vai fazer o jantar e lavar a louça, você não está relaxando, descansando, se recuperando. Você está trabalhando com outra coisa. E aí, quando a gente coloca os dois nessa posição, aí chegam todas as dificuldades que a gente conhece. Que é onde que aquela criança não está tendo a mãe. Porque a figura materna
ainda é a figura do carinho e do cuidado e do ensino. Sim. Quando, na verdade, existem dois pais. E o homem pegar na escola e deixar e levar no médico, ele não está fazendo um favor ou sendo o melhor pai do mundo. Porque a mãe faz isso tudo e isso é só o básico. Não faz mais do que a obrigação. A gente não escuta ninguém dizendo, nossa, a melhor mãe do mundo, porque ela leva o filho no hospital quando ele está doente, porque ela fica com ele. Não, isso é o básico. Só que como a gente tinha essa inversão de só um faz, aí o outro quando fazia era, meu Deus. Ainda é, viu? Eu acho isso. Ainda é. Então, ainda é, mas... Porque muitos homens não fazem. Mas então isso é uma a gente barreira... continua valorizando e exaltando os que fazem, né? E a gente precisa fazer isso no sentido de motivação. Sim. Mas eu acho que assim, a gente tem que deixar claro que isso não reduz a masculinidade de ninguém. Tá dentro do papel dele, né? Porque como existem as tarefas da mulher, né? Outra coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos é que o homem, ele sente medo, receio, de como ele vai ser visto se ele entra numa função que é feminina. Será que ele vai ser visto como um homem afeminado? Isso é o que o machismo traz, isso é o resguardo do machismo em torno do homem. Que aí vem aquele do homem não pode chorar, o homem tem que ser sempre forte, o homem tem que estar sempre pronto, ele tem que sempre saber mais. Isso também gera problemas. E gera também uma sobrecarga, né, emocional. Então a Larissa não é femista. Não, nem machista. O marido da Larissa pode abrir a porta pra ela, pode... Na verdade, pode gente, ser eu adoro essas coisas, eu adoro. Meu pai me criou me fazendo carinho nas costas pra eu dormir. Sim. E eu lembro que eu ficava dizendo que eu queria um marido que fizesse a mesma coisa. Consegui Deu me certo. relacionar com pessoas que tinham esse perfil de carinho, cuidado, atenção, parceria. Acho que a parceria Sim. pra mim é muito importante, porque eu sou uma pessoa fora da caixinha. Uhum. Então eu não consigo ser colocada naquele molde do relacionamento padrão, de a mulher faz tudo. Sim, bem quadradinho, né? Não dava. Me explica uma coisa, Larissa. Evento tem que ter um número de mulheres maior do que o de homens. Ah, então, aí como que Significa? funciona a fundação? A fundação, ela foi nascendo... A fundação, ela não é uma empresa, então ela não é minha. Ela é uma Mulheres instituição. Aceleradas, né? O Mulheres nome da Aceleradas. E como que funciona a fundação, tá? A gente, a partir do momento que ela é constituída, ela já desde o início tem um board de diretoria, somos 11 pessoas na gestão da fundação. E essas pessoas a gente sabe que são passageiras, porque o próprio estatuto da fundação, ele prevê a renovação dela a cada 2 anos. Então a gente prepara a fundação com o objetivo de fazer com que a gente tenha novos ativistas que possam tomar a frente dos projetos no futuro. Até para dar uma oxigenação nas ideias, né? Tudo legal isso aí. E aí, como que entra a questão dos eventos? Quando a fundação nasceu, ela nasceu muito dentro desses programas de cuidado e atenção à mulher. Uma premissa desses programas, por exemplo, programas contra a violência doméstica, em geral, alguns deles não têm homens. Por quê? Porque a gente tem mulheres, por exemplo, infelizmente a gente já viu casos recentes do Brasil de uma mulher que foi na delegacia denunciar uma violência sexual que ela tinha acabado de sofrer e aí foi exposta a uma situação de estupro dentro da delegacia por um policial. Loucura. Como pessoas são falíveis, por mais bem preparado que o sistema fique, pessoas continuam falíveis. Sim. Não é a polícia, nesse caso, que é o problema. É aquele ser humano errou ali. Sim. E aí, para evitar situações assim, normalmente existem programas que só participam mulheres. Porque quando aquela mulher chega, o acolhimento funciona melhor, ela fica mais tranquila. Porque a gente tem que lembrar que ela está vindo de um trauma, ela está vindo de uma violência. Quando a fundação nasceu, um dos grupos que ela apoia desde o início mesmo, fase 0, são mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica, para que a gente possa reintroduzi-las ao mercado de trabalho, que para a gente é uma premissa, né, de autonomia financeira, e a partir daí ela esteja livre. Hoje a gente entende outras coisas que ao longo do processo a gente foi aprendendo. Primeiro, essa liberdade está condicionada a outras coisas, porque como aquele projeto do governo do Canadá de tráfico humano, a gente vê que 14 vezes a pessoa pode retornar. Isso é uma situação extrema de violência e escravidão. Sim. Como que isso funciona dentro de casa? A pessoa também fica presa naquilo dali por um tempo. Com certeza. E aí, como que isso acontece? Eu não tinha conhecimento para isso, né? Para resolver essas questões ou para entender isso. E a gente foi montando uma equipe multidisciplinar, trazendo outros profissionais. Eu imagino que envolva muito apoio psicológico. Muito, né? a gente tem várias psicólogas voluntárias.
Então, dentro da fundação, a gente tem uma equipe multiprofissional, com principalmente muitas psicólogas. E aí, ao longo do tempo, a gente foi tendo duas visões diferentes. Primeiro, a gente apoia empresas de mulheres ou com altas lideranças femininas. Por que isso é uma premissa? Porque o mercado já está cheio de empresas com lideranças masculinas. Então, mesmo que não seja uma dona, seja um dono, se ele tem muitas lideranças femininas, eu entendo que ele está dentro do que a gente está buscando, de igualdade. É uma empresa que apoia, né? Que apoia. Causa. Então, essa empresa pode ser aceita e aquelas lideranças podem entrar nos nossos treinamentos. Esse é um ponto. Aí, outro ponto que a gente viu. E as mulheres que têm como sócio o marido, o irmão, o namorado? Se a gente bota uma empresa dessa num programa de aceleração, mas só bota ela, aí metade da equação vai ficar desequilibrada ali. Sim. Então, a gente passou a aceitar homens nessas duas ocasiões. E aí, a gente tem homens já sendo assistidos pelo nosso programa. Por que não ter voluntários? E foram surgindo voluntários, pessoas muito bem preparadas e que gostam da causa e que querem fazer parte disso, foram se unindo ao nosso trabalho. Então, hoje, para a gente manter o equilíbrio, a gente busca a paridade de gêneros nos nossos eventos e nos nossos programas, mas a gente não exclui a possibilidade de participarem homens. E aí é engraçado porque mesmo a gente tendo essa cultura dentro e eles sendo bem recebidos, mas a gente vê o medo neles, muitas vezes, de ser percebido como um homem afeminado, por estar num meio muito feminino. Entendi. Por isso que eu falei aquilo antes, de tipo, como que a gente combate isso? Isso é uma ferida do machismo. Sim. Então, vai desde o berço, né, da criação, o que é que você passa para os seus filhos, quais são os valores, né? Inclusive, educando um menino, né? Eu acho que assim, a gente precisa começar a ter crianças e aí isso vai sendo visto de uma forma divergente entre as diferentes religiões, gêneros, locais mesmo em que essas pessoas crescem, mas o que todo mundo meio que está buscando é a liberdade. Quando a gente fala de liberdade, indo para o feminismo, dá algumas outros problemas, porque aí assim, mas eu defendo aborto, eu não defendo aborto, então eu não posso defender o que você defende, então... E aí a gente vai saindo do campo do que é liberdade, porque o problema da liberdade é, ou eu escolho por você, e aí eu sou arbitrária e você não é livre, eu digo o que você pode, se você vota ou não, se você dirige ou não, se você trabalha ou não. Ou eu aceito o fato de que você vai escolher. E aí você escolhendo, você pode errar. Sim. Porque eu não controlo a sua liberdade. Então, a partir do momento que eu te dou liberdade, o campo de escolha é seu. Aí, se eu dou a liberdade, porém controlo, eu tô te dando uma falsa liberdade. Eu tô te dando uma liberdade controlada. E aí, quando isso vai para as leis, quando isso vai para outros campos em que a gente tem, por exemplo, a educação sexual nas escolas, aí algumas pessoas são contra, porque dizem que as crianças estão sendo sexualizadas. Mas os números de violências descobertas contra crianças dentro dos programas das escolas são muito altos, o que é muito triste. E aí isso tem acontecido muito no interior. Eu faço parte de várias ações da Procuradoria Especial da Mulher, você conhece? É um programa do governo que tem como vereadoras as procuradoras especiais da mulher em suas cidades. Sim. E aí a Procuradoria ela tem uma série de programas, inclusive sobre esclarecimento de violências diversas. E dentro das estruturas das escolas, elas vão às escolas públicas e falam sobre temas de forma esclarecedora. Já teve várias situações de crianças perceberem que estavam sofrendo abuso sexual e dizerem, eu estou sendo abusada pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu tio. O conhecimento, ele dá a condição da criança perceber, né, o que está acontecendo, que às vezes ele não está percebendo. Ou até mesmo minha mãe apanha em casa do meu pai. E aí a criança ou adolescente se torna um agente de mudança dentro da sua estrutura familiar. Sim. Isso não é sexualizar a criança. Mas eu acho que é muito do conteúdo que é passado, muito né? Conteúdo. A gente já viu conteúdos distorcidos, eu vi vídeos assim, péssimos. E aí, de um conteúdo inapropriado para aquela idade, né? E é por isso que as coisas têm que passar por uma comissão parlamentar que decide as coisas. Mas quando aí a gente tem os extremos. A gente tem o extremo do que não quero nenhum conteúdo assim sendo veiculado perto das minhas crianças. Mas isso gera crianças desprotegidas. Sim. O mundo ideal seria os pais conseguirem falar com seus filhos sobre isso. Eu converso muito com os meus. Mas é um assunto difícil, é um assunto que as pessoas ainda ficam constrangidas, é um assunto tabu. E às vezes a gente não tem a capacitação para saber como abordar o assunto. A gente vai no instinto, né? E na boa intenção.
Pois é, só que aí, de novo, a gente volta para aquela coisa de todo mundo é diferente, com backgrounds diferentes e vai falar ou fazer de forma diferente. Então, serve sim, a escola serve sim de apoio ao Estado para que a gente consiga transmitir o básico. Então, isso tem que ser feito. Aí a gente tem as políticas extremas. E sim, gente, em todos os lados vai ter extremismo, em todas as vertentes vai ter extremismo. Eu acho que a gente é que tem que ser muito equilibrado pessoalmente para fazer uma análise pessoal que foge do eu também. Porque o que eu quero, eu posso querer coisas que para o outro é uma agressão. O que eu quero pode ferir outra pessoa. E todo mundo tem direito à mesma coisa, viver. Todo mundo tem direito à vida, essa é a principal coisa defendida pela lei, inclusive, né? O principal bem defendido é a sua própria vida. Não é só você que tem direito de viver. Tem direito de viver as pessoas que vivem das mais diversas formas. E aí, nisso, a gente não pode interferir sobre a condição de vida pessoal do outro. Quando a gente coloca entraves, por exemplo, para a entrada no mercado de trabalho, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas da comunidade LGBT, a gente está justamente dizendo, você não tem o direito que eu tenho de ganhar dinheiro, de alcançar seu sustento e de viver. Isso para mim é errado. Isso é uma coisa que eu me afasto. Porque eu acho que todo mundo tem direito de viver. E se a gente quer construir um mundo melhor, aí a gente constrói esse mundo baseado nos valores que a gente defende, respeitando que o outro vai defender o dele também. E a gente constrói um parlamento, nós precisamos ser um país mais político, porque o nosso parlamento ainda é mal ocupado, tem várias pessoas que poderiam estar lá e não estão, e tem várias pessoas que não deveriam estar lá e estão. Então, quando a gente vai para leis tipo ficha limpa, quando a gente vai para leis, né, que vão nesse sentido, a gente vai limpando um pouco, tirando um pouco de quem não deveria estar. E quando a gente vai para a cota, eu não posso dizer que só porque é mulher vai ser um bom candidato. Sim. A gente precisa conferir se o que a gente defende, se o que a gente acredita, está representado ali. E sempre tentando fazer essa meia-culpa de entender que a gente está, sim, num espaço de privilégio, de que nós duas, por exemplo, que estamos falando aqui, não nascemos negras. Exato. Então, quando a gente... Não temos como ver por esse ângulo, né? Então, assim, quando a pessoa diz, eu sofro preconceito, às vezes a gente não está vendo preconceito, porque a gente não está passando por ele. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais sensível para, se o outro está dizendo que está doendo, deixa eu ouvir. Ouvir a dor do outro é importante para a gente limpar o nosso olhar. Não é sobre vitimismo, mas é sobre, às vezes, aquele público ali tem talentos escondidos que poderiam estar fazendo mudanças muito grandes para a humanidade e que estão ali sendo colocados para baixo. Sim. Que não estão tendo oportunidade. E tem ideias, né? Ideias que vêm daquele ângulo de visão ali que eles estão passando, né? Então você busca isso também. Sim, o coworking para mim na composição da fundação. É um exemplo gigante disso. É um grande ecossistema ali. Que você não vai dizer, você entra, você não entra. Entra todo mundo e as pessoas vão conviver em comunidade. Uhum. Às vezes o que falta é a gente ter comunidades mais bem treinadas para essa autogestão. Pra gente ter o respeito mútuo, pra gente ouvir, pra gente aceitar, pra gente flexibilizar às vezes a nossa opinião, para que todo mundo possa estar bem. Uhum. A gente teve no Paroma Work, a gente faz rodadas de negócio, né? Inclusive, eu quero você, né? Presente numa rodada de negócio. E a gente fez uma que foi super bacana sobre os 4 temperamentos. E era um assunto que eu não dominava e comecei a me despertar curiosidade. E, assim, como as pessoas são diferentes pelo temperamento, né? E como a gente tem que valorizar o que o nosso temperamento tem de bom e tentar trabalhar o que ele tem de ruim, digamos, porque todos têm, né? E tentar enxergar as pessoas pelo seu temperamento. Assim, tem me ajudado muito, inclusive nos meus filhos. Assim, gente, isso aí é um traço da personalidade dela, do temperamento dela e enfim, né? Tem como ser trabalhado e tem o lado bom, né? Tem resultados que vão gerar ali daquele traço, que vão ser benéficos. Enfim. Larissa, deixa eu te perguntar outra coisa. Startup Weekend, o que é isso? O Startup Weekend é uma vertente do nosso trabalho para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o que a gente observa muito no mercado cearense, na verdade no mercado nordestino como um todo, mas no recorte do Ceará, que é onde eu tenho mais familiaridade, eu consigo enxergar as nuances. A gente tem uma perda de talentos absurda. O Ceará tem algumas das melhores escolas do Brasil,
a gente exporta aqui em grandes quantidades pessoas para ITA, IME. Sim. Somos conhecidos como bons concurseiros, inclusive ao redor do país. Sim. Mas quando a gente olha o cenário regional, e aí para mim isso é bem nítido, porque a minha empresa fica em São Paulo já há muitos anos, mas eu sou residente aqui em Fortaleza. Então eu estou sempre nos dois ambientes. E no Ceará, a gente tem uma cultura de trabalho diferente. E essa cultura de trabalho, às vezes, ela é tão restrita ou restritiva, que dá a impressão de que a gente não tem espaço para crescimento. Então isso faz com que a gente perca talentos. Porque quando uma pessoa que é boa e que sabe que tem capacidade de se desenvolver, começa a pensar na sua profissão daqui 10 anos, 20 anos, se ela não enxergar e tem a empresa A, B e C que pode ter vagas para mim nesse sentido, em que eu vou encontrar o meu espaço, ela vai começar a procurar fora. E hoje, com o trabalho remoto, isso está até facilitando para a gente continuar tendo pessoas nas suas cidades que trabalham para outras empresas fora, mas a gente ainda perde muito talento. Então, qual que foi a pegada do Startup Weekend? A gente está pegando alunos de fim de curso, 300 alunos de fim de curso de diversos cursos, são alunos de 14 países, porque a gente tem uma parceria com a Unilab, que é a Universidade Federal que recebe alunos de diversos países, inclusive países africanos. A gente tem também a FEAC, que é a Faculdade de Economia da UFC, que também é parceiro nosso desse projeto, e inclusive o evento vai ser lá na FEAC. E a gente convidou como palestrantes para compor a mesa, a banca, pessoas que são figuras centrais, não só da tecnologia e inovação, porque a maioria desses eventos fica bem restrita à tecnologia e inovação. Mas a gente queria pessoas do mercado mesmo, normais, que estão ali num dia a dia de business bem padrão, por exemplo, a gente convidou o economista-chefe do Banco do Nordeste para compor a mesa. Gente, que é uma profissão mais colocada assim de forma padrão do que essa, assim, economistas têm um trabalho como os advogados que todo mundo já sabe meio que o que esperar. E aí quando a gente bota na mesma mesa um economista e também uma galera da inovação e do design e do marketing, acho que a gente enriquece, né? Tá dando uma equilibrada de forças. E o nosso objetivo é que todos aqueles projetos que vão ser apresentados, eles estejam apresentados para uma banca muito forte, que isso vai gerar outras oportunidades. Existe uma premiação, os 3 melhores projetos desenvolvidos dentro do evento. Então vai da ideia, não faço ideia do que fazer, não sei como monto uma startup, o que eu faço? Pronto, vai desse momento do não sei, ou até já tenho uma experiência, mas nunca desenvolvi uma startup. Você entra também e a gente vai da ideação, validação, primeira venda, tudo isso, escopo do projeto, pitch, os 3 melhores projetos apresentados vão ser premiados em dinheiro. Mas qual é a duração desse? É um weekend? É um final de semana? E dá tempo, muito é como intenso. se fosse uma incubadora de startup em um final de semana. Isso. Essa metodologia não é nossa, né? Startup Weekend é uma metodologia que se usa no mundo inteiro e que é bem conhecida, inclusive em programas do Vale do Silício, em vários eventos nacionais e internacionais se usa o mesmo estilo, a mesma metodologia. O que nós fizemos foi uma adaptação com melhorias que a gente achava que eram possíveis, como trazer essas pessoas do mercado, pessoas de empresas multinacionais que têm vagas afirmativas, para criar esse grande banco de inovação. Porque a ESG é uma pauta ainda meio recente, por exemplo, então as empresas vão precisar ou estão precisando se adequar. Mas como faz isso? Que tipo de profissão pode fazer isso? No fim do dia, a gente meio que não sabe. É um terreno novo, terreno nebuloso. Sim, é. Então, a gente pensou, não vamos utilizar esse evento só para a construção de startups. A gente vai sim construir startups e esse é o objetivo do evento. Mas é também fazer com que as empresas que vão estar presentes como apoiadores consigam ter acesso a talentos disruptivos e a pessoas capacitadas nas mais diversas áreas que podem se tornar ativos para o seu negócio. Legal, vai ser um grande banco ali de contratações. Isso, e aí a gente convidou empresas como o Banco do Nordeste, que tem o Rubini para participar, levando mentores. A gente foi fazendo convites estratégicos de empresas e pessoas que a gente sabia que podiam vir para somar, para transformar aquele evento em algo melhor ainda. Mas nossa intenção não é que acabe nesse, não. É que vá à frente e que a gente consiga fazer com que essas pessoas se tornem agentes de transformação lá nos seus países, né? Hoje a fundação, por exemplo, está em 12 países de língua portuguesa. Então são muitas pessoas diferentes, gente. São muitas realidades distintas. E aí, se cada pessoa dessa, quando retorna para a sua própria população, consegue plantar uma sementinha ali de mudança, a gente sempre acha que o nosso trabalho é insuficiente, que a gente é um ser humaninho só, que o que a gente faz não vai mudar o mundo. Mas o que faz com que o mundo mude é justamente
o apoio diário de cada um de nós à causa que a gente acredita. Sim, muitos aderindo e formando uma rede, né? E a fundação, ela não é só para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente tem, na verdade, um ecossistema empresarial enorme. Só que como a gente tem duas vertentes principais, que é o Academy, que é a nossa plataforma de cursos, treinamentos, em que, na verdade, a gente conecta também pessoas com outras que vendem serviços que elas querem. A gente apoia essas pessoas de situação de vulnerabilidade através dessa ferramenta. Então, a gente recebe essas pessoas porque a gente tem a ferramenta e a gente consegue ajudá-las. E tem um outro lado que é o clube. O clube, ele é puro networking. O objetivo do clube é fazer as pessoas conseguirem vender, apresentar os seus serviços. Então, dentro do clube tem treinamentos voltados para isso, como rodadas de negócio, virtuais, digitais, porque quem vende serviço pode vender para o mundo todo, na verdade. Sim. Mas a gente foca mais nas rodadas nacionais. Então, por exemplo, uma social media que está em Guiné-Bissau pode te atender. Sim. Se ela souber fazer aquele trabalho do jeito que você espera. Sim. Tá, a gente tanto tem treinamento, quanto a gente tem essa oportunidade das pessoas se reunirem no ambiente virtual e no ambiente presencial para fazerem negócio, para gerar negócio, para movimentar a economia. Show. Larissa, adorei a nossa conversa, adorei. Eu espero que todo mundo que está assistindo conheça um pouco mais das Mulheres Aceleradas. Como é que o pessoal pode aderir, pode fazer parte? Vocês podem dar uma olhada no nosso Instagram, lá tem bastante coisa sobre o que a gente faz, que é o Mulheres Aceleradas Oficial. Mas você também pode dar uma olhada no nosso site, que é mulheresaceleradas.org. Lá você vai encontrar várias informações sobre o que está acontecendo. Mas assim, nós somos um ambiente em mudanças o tempo inteiro. Se você aí do outro lado acha que você pode contribuir, que você tem boas ideias e que você quer colocar a mão na massa com a gente, vem, fala com a gente tem um programa de treinamento de novos voluntários, que na verdade em muitos casos ajuda você a se desenvolver, a gerar portfólio, a melhorar os seus negócios, a aumentar a amplitude do seu trabalho. E assim, todos são bem-vindos e nós esperamos construir cada vez mais essa força entre as pessoas para que todos cresçam juntos, né? Tem um povo dividido é povo perdido. Na hora que a gente consegue baixar as barreiras e entender até onde a gente está disposto a ir para que a gente possa estar junto, a gente entende como a gente pode, inclusive, fazer negócios. Sim. Aumentar a amplitude do nosso trabalho. Sim. E quero agradecer a parceria com a Paroma Work também. A gente está desenvolvendo projetos juntos. Eu estive presente na primeira Rodada de negócios? na primeira rodada de negócios. Eu fui palestrante da primeira rodada de negócios. Ai, que legal. E agora eu estou sendo a primeira convidada do podcast. Do Work Talk. Que engraçado isso, né? Que coincidência boa. Mas eu estou bem feliz com essa parceria com vocês, porque a Paroma, inclusive, é uma empresa que eu sempre vi isso que eu prezo. Sempre vi presença de mulheres na liderança. Já comentei isso várias vezes com vocês. Então, é um exemplo de empresa que está dentro do que a gente acredita. Então, eu levanto essa bandeira sem saber. Gente, esse foi o nosso Work Talk, mais talk do que work nesse momento, com a Larissa De Luca.